Nós vamos começar esse programa hoje com uma curiosidade. Por quê? Porque o Galo tem ficado marcado aí por um clube que perde muitos gols, né? O Hulk tá perdendo gol, o Vargas nem se fala, enfim. O curioso disso tudo é que nos últimos jogos o Atlético do Cudê teve mais finalizações do que, olha, Manchester City, do técnico Pepe Guardiola na tela para vocês aí, ó. Nos últimos 7 jogos o Galo finalizou 159 vezes com 9 gols. Nos últimos 7 jogos o Manchester City finalizou 104 vezes com 19 gols marcados, né? Então o Atlético tendo mais finalizações do que o Manchester City, mas não só isso, tá? O Atlético hoje é, depois do término do Campeonato Mineiro, o time do planeta com mais finalizações e também grandes shows, grandes chances criadas, tá? Grandes shows é brincadeira, hein? Tá na tela pra vocês aí, ó. Primeiro em finalizações, 116. Primeiro em grandes chances de gol, 24. Ou seja, o Atlético tá criando bastante, né? Criação, não dá pra gente questionar o Atlético não agora, gente. É óbvio que isso aqui é um recorte, tá? Se a gente pegar, por exemplo, o recorte do Vargas no final do Brasileiro ano passado, ele fez muitos gols, foi importante pro Atlético conseguir essa vaga na Libertadores, mas foi só um recorte. Se a gente pegar toda a passagem do Vargas aqui no Atlético, tá mais devendo do que qualquer outra coisa. Mas enfim, ontem eu tava batendo um papo, mandar um grande abraço aqui pro meu amigo Ricardo Galo Metal. Ontem ele apareceu lá na Arena, eu acredito, a gente ficou lá batendo um papo até 2 horas da manhã, falando de Galo, né, coisas de atleticano, enfim. E aí eu falei com o Ricardo, Ricardo, a informação que a gente tem de bastidor é que o Cudê tem o elenco na mão. O problema do Cudê dentro do Atlético não é com o jogador. Não é. Os jogadores admiram o trabalho dele, apesar do que ele falou na coletiva, né? Falou mal dos jogadores, enfim. Os jogadores gostam do trabalho dele. O problema do Cudê no Atlético era tático. Era tático. Tanto que quando ele colocou 3 zagueiros, eu afirmei antes do jogo começar, falei, me cobrem. O Atlético vai vencer hoje. Porque o sistema ali fez todo sentido, com as características dos jogadores, né? Com as dificuldades que a gente vinha encontrando com relação aos laterais que não estavam conseguindo jogar, né? Então, os 3 zagueiros deu essa liberdade de criação para o meio de campo e essa tranquilidade também para os jogadores, né, poderem jogar ali de forma mais tranquila, vamos dizer assim. Outro ponto importante, tá, gente, dessa situação toda. O Atlético, diante de tantas finalizações, a gente precisa analisar aqui o contexto das partidas. Porque o Atlético contra o Libertad, por exemplo, né? O Libertad fez o gol e segurou o resultado. O Atlético Paranaense é a mesma coisa, o Vasco é a mesma coisa. Os times chamaram o Atlético pra cima. Então, assim, o Atlético pegou também a equipe lá do Brasil, lá, enfim. Então, o Atlético pegou também alguns adversários ali que chamaram o Atlético pra cima. O Atlético foi pra cima e em vários desses jogos o Atlético jogou de forma ali, né? Meio que desorganizada, meio que na raça, na individualidade. Então, fica aí a minha expectativa de melhora dentro de um esquema que funcionou no último jogo, mas não dá pra gente falar que tá tudo às mil maravilhas e que vinha bem. Não vinha bem. O Atlético jogou bem no último jogo, tomara que continue jogando na minha leitura. O Nutrição Inteligente tá ali, ó. 3 zagueiros equilibrou a falta do Alan. Não é só a falta do Alan. Porque eu vou te falar com toda sinceridade, viu, Nutrição? Esse não foi o melhor jogo do Atlético no ano, não. Esse, pra mim, foi o melhor jogo do Atlético nos últimos 2 anos. Vocês lembram de uma partida consistente como essa que o Atlético fez contra o Aliança Lima ano passado? Eu não lembro. Foi a melhor partida do Atlético nos 2 últimos anos. Não foi só nesse ano, não. Foi nos 2 últimos anos. Então, assim, pra mim, fica a esperança de uma melhora muito grande, tá? Mas não dá pra falar que tá tudo às mil maravilhas.